Resolução dos exercícios, aula 3. Primeiro, classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. 1. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdadeiro. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais, que é disjunto do conjunto dos números irracionais. Ou seja, não é possível que um número seja natural e irracional ao mesmo tempo. Então, essa afirmação 1 é verdadeira. A 2. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Isso é falso. Os conjuntos dos números racionais e irracionais são disjuntos. Isso significa que não é possível um número pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou ele é irracional ou ele é racional. As duas coisas ele não pode ser. Então é falsa. 3. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Isso é verdadeiro. Acabamos de falar isso. Um não está contínuo no outro. Tem o conjunto dos irracionais e tem o conjunto dos racionais. Então isso é verdadeiro. A 4. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Isso é falso. Na verdade, o conjunto dos números reais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e irracionais. Então, é falsa. E a 5. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Isso também é falso. As raízes quadradas não exatas são números irracionais. Então é falso. Então é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. A alternativa correta é a A. Exercício 2. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é irracional? A. Raiz quadrada de 2 é irracional. Raiz quadrada de 3 é irracional. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Soma de dois irracionais vai ser irracional. Na B, tem um número decimal, infinito. Então é 1,234. Mas não tem nenhum período. Então, também é irracional. Na C, tem o π, que é um número irracional. Tem a raiz quadrada de 7, que é um número irracional. E tem o 1,3333 pontinhos. Ou seja, aqui agora a gente tem um período. O 3 repete periodicamente. 3, 3, 3. Então, este número aqui, como é dízima periódica, é um número racional. Então, alternativa C. A D, a gente tem o raiz quadrada de 2 mais 3. Tem o irracional mais o número inteiro. Vai continuar sendo irracional. E tem raiz quadrada de 3, que é irracional. Exercício 3. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre os conjuntos dos números irracionais. Qual delas está correta? A. O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Isso é falso. É o conjunto dos números racionais que contém todos os números que podem ser escritos na forma de fração. A B. No conjunto dos números irracionais
é possível encontrar alguns números inteiros, como raiz quadrada de 2. Não existe nenhum número inteiro irracional. O número representado por raiz quadrada de 2 não é inteiro. A C. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. A C também é falsa. Embora esses números realmente pertençam ao conjunto dos números irracionais, eles não são os únicos. D. O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Essa é a resposta verdadeira. Essa é justamente a definição do conjunto dos números irracionais. Então, resposta D.